se eu te dissesse que existe uma maneira de ajudar você a se livrar de todo esse sofrimento que você carrega, a liberar essas mágoas que você tem das pessoas que um dia te prejudicaram, que um dia te fizeram mal, a liberar esses pensamentos repetitivos que te bloqueiam, que te impedem de fazer coisas, eliminar a autossabotagem, a procrastinação, a falta de vitalidade física, a falta de vontade de viver. Se eu te dissesse que existe uma maneira de corrigir algumas disfunções nas suas relações afetivas, algumas disfunções na sua vida financeira e profissional, a superar dificuldades financeiras, a conseguir superar doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais. Se eu dissesse isso para você, que existe uma técnica, você acreditaria? Parece que é uma promessa absurda, né? Mas não é. Não é. Existe uma abordagem terapêutica onde a gente consegue, numa sessão, olhar amplamente para o seu sistema familiar. Sim, tudo que você vivencia hoje, os seus pensamentos, sentimentos, ações, a forma como você lida com seus problemas, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com o dinheiro, até a forma como você escolheu a carreira que você tem, mesmo que você ache que a carreira que você tem foi por acaso, ela foi sim influenciada pelos seus antepassados. Acontece que muitas dessas influências dos nossos antepassados, elas não funcionam bem para a gente mais. Às vezes até funcionou para eles lá no passado, mas hoje vivemos em outros tempos, temos outra realidade e às vezes essa maneira não funciona mais para a gente. Ou mesmo nem funcionou para eles já atrás. E por algum motivo a gente continua repetindo, mesmo sem nem saber. Às vezes a gente nem conhece, nem sabe o que aconteceu no passado, mas de uma forma estranha nós repetimos padrões. Da mesma forma que nós herdamos no nosso sangue componentes genéticos, informações genéticas daqueles que vieram antes da gente, informações como propensões à doença, tipo sanguíneo, cor dos olhos, cor do cabelo, tipo de cabelo, cor da pele, da mesma forma que a gente herda todas essas informações genéticas, nós também herdamos informações emocionais, informações que estão num campo subjetivo, onde a gente não consegue, num exame de sangue, detectar, como a gente consegue, no exame de sangue, detectar um DNA e saber se ele é compatível com o outro ou não, para saber se uma pessoa é irmã, ou filho ou parente de outra. Esse DNA emocional a gente não consegue examinar, a ciência não conseguiu ainda provar. Mas existe uma teoria que comprova que isso é possível. É a teoria dos campos mórficos. Um biólogo chamado Rupert Sheldrake, ele começou a montar uma pesquisa. E ele percebeu que num arquipélago onde em apenas uma ilha, macacos lavavam as suas batatas na água do mar antes de comer. Uma macaca começou a fazer esse procedimento de lavar a batata dela e todos os macacos da ilha começaram a imitar o comportamento dessa macaca. Até que quando o centésimo macaco dessa ilha lavou sua batata, incrivelmente, de uma forma quase mágica, todos os macacos das outras ilhas que nunca haviam se comunicado com esses macacos começaram a lavar suas batatas. Então se percebeu que existia algo que não era explicado pela ciência, mas é como se uma informação de um lugar migrasse a outro lugar sem que houvesse um fio, sem que houvesse uma fala, como um sinal de Wi-Fi, como uma onda de informação, como a gente recebe uma onda de rádio. E isso acontece com o nosso sistema familiar. Recebemos então uma onda de rádio onde sintonizamos, às vezes sintonizamos num número e às vezes sintonizamos com outro, mas sempre estamos sintonizados com algo que aconteceu no passado. Isso eu tenho notado que traz muitas dificuldades. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que a pessoa não parava em emprego. Ela entrava no emprego e por algum motivo, ou ela era demitida, ou ela sofria assédio e precisava sair. Por algum motivo ela precisava sair daquele emprego, ou por ter sido mandada embora, ou por estar tendo algum problema com o colega, ou porque precisou mudar de casa. Ela não conseguia parar em emprego. Bom, quando fomos analisar esse campo mórfico que eu estou falando para você, a gente percebeu que o vô dela era um mascate. O vô dela era um homem que viajava de cidade em cidade para fazer vendas de produto. E esse homem nunca parava em casa.
E esse homem cada vez vendia produtos diferentes, porque tudo que ele pegava para vender acabava não dando certo. E a família acabou passando muitas privações. A avó, em consequência, a mãe dela e os tios. Apesar dela não ter vivido naquela época e dela pouco saber sobre essa história, parecia que de alguma forma ela estava seguindo o mesmo caminho do vô. Obviamente, por ser tempos diferentes, havia algumas mudanças de padrão, como ser mudança de emprego e não de viagem, mas ela repetia um padrão de escassez, onde ela vivia sempre passando por momentos de grandes dificuldades nesses períodos onde ela ficava sem emprego. Outras situações que já aconteceram, uma pessoa que vem com o casamento destruído, onde há muita infelicidade no lar, muita briga, uma dependência emocional muito grande desse casal um pelo outro, uma relação muito tóxica, muito disfuncional, onde chega a ter agressões, e essa pessoa ela não consegue sair desse casamento, porque existe amor ainda. E ela não entende porque apesar de tanto amor, a rotina dela é uma rotina tão ruim, a casa dela é uma casa sempre cheia de brigas. Quando a gente vai olhar para esse campo mórfico que eu estou falando, a gente descobre que ela tinha uma tia que ajudou ela a ser criada, que tinha um casamento parecido com o dela. E de alguma forma, ela repetiu o padrão de casamento dessa tia, por uma coisa que a gente chama de amor. É um amor infantil. Nós, por amor infantil, fazemos coisas que não gostaríamos de estar fazendo. Coisas, inclusive, que a gente nem percebe que a gente está fazendo, porque é um padrão tão inconsciente que a gente vai fazendo sem se dar conta do que está fazendo. Muitos desses padrões estão sabotando a sua vida, estão sabotando seu relacionamento. Eu já atendi pessoas que querem muito casar e ter filho. O sonho daquela pessoa é ter um namorado para casar e ter filho. Mas de alguma certa maneira, ela sempre sabota os namoros que ela tem. A hora que ela conhece alguém legal, ela dá um jeito de dizer algo que não deveria ter dito, de fazer algo que não deveria ter feito, e ela não entende por que ela se dá esses tiros no pé. Quando a gente vai olhar para o sistema dessa pessoa, a gente, por exemplo, pode encontrar, como já aconteceu, dela estar identificada com uma avó que ficou viúva muito nova porque o vô morreu na guerra aos 30 anos e essa avó nunca mais casou e nunca mais teve ninguém e passou uma vida muito solitária e sozinha. E essa pessoa que quer tanto um casamento, quer tanto filhos, ela de alguma forma ela segue esse caminho da avó, como se isso fosse honrar, e ela não percebe que está fazendo isso. Inconscientemente ela vai sabotando as relações. Não existe uma fórmula mágica. Esses exemplos que eu dei são só exemplos, porque as possibilidades são infinitas. Então não quer dizer que se você não está conseguindo uma relação saudável, seja exatamente por esse motivo. Às vezes a sua avó teve um casamento ótimo, ou um casamento que durou a vida inteira. Então a gente precisa olhar a sua história, o seu sistema familiar, o seu campo. Por isso que precisa ser um atendimento personalizado, individual. O diferencial do meu atendimento é que ele é feito online e individual. Alguns terapeutas trabalham em grupo e é muito válido esses trabalhos em grupo, mas algumas pessoas não se sentem à vontade de contar suas histórias, né? Principalmente pessoas que têm histórias muito pesadas, pessoas que foram adotadas e descobriram isso depois de adultas, pessoas que sofreram abuso na infância, enfim, pessoas cujo pai bebia e era muito agressivo com a mãe, enfim, histórias muito pesadas em que essas pessoas se sentem constrangidas de expor isso publicamente a outras pessoas, né? Principalmente em lugares onde essas constelações são gravadas e colocadas em público. Eu não sou a favor disso, eu não concordo com essas gravações, porque expõe demais a história das pessoas e às vezes a pessoa não quer se expor. Então, meu trabalho, no meu atendimento, ele é absolutamente individual, ele não é gravado, eu utilizo bonecos para fazer as representações desses familiares que eu comentei com você, seus avós, seus pais, seus irmãos, seus tios, e dessa forma a gente consegue entender que padrões que você vem repetindo que estão hoje influenciando negativamente na sua vida, que hoje estão travando a sua vida. Sabe, que hoje estão impedindo você de ter uma vida feliz, um relacionamento feliz, um bom trabalho, um bom emprego, até mesmo de empreender seu próprio negócio, porque você de alguma forma está copiando comportamentos que você nem sabe que existe. Bom, se você acha
que você precisa melhorar a sua vida, isso é, se a sua vida não está funcional, funcional é funcionando bem. Alguma área da sua vida, saúde, doenças, se muitas vezes nós criamos doenças, porque por trás desse sofrimento que a doença traz, há algum benefício, há algum ganho secundário que a gente não percebe que tem. E sim, numa sessão a gente consegue entender por que fazemos isso e conseguimos então, à medida em que a gente toma consciência daquilo, a gente começa a fazer diferente. Depois de uma sessão de constelação, a hora que você toma consciência do seu problema e do que está causando o seu problema, você passa a ter 50% da sua cura. A partir disso, dessa tomada de consciência, você vai começar a mudar a forma como você interage com o meio, interage com as pessoas. Você vai mudar até a forma como o seu comportamento, o que você fala, o que você diz, você vai prestar atenção para não ter esses comportamentos autossabotadores. A verdade liberta, conhece a verdade vos libertará. Então, a partir dessa tomada de consciência, você consegue fazer mudanças na sua vida depois de uma sessão dessa que vão alterar completamente o seu destino. Sim. Apesar da gente achar que tudo é por acaso, que o nosso destino está escrito, nós somos responsáveis pelo nosso destino. Somos responsáveis por aquilo que criamos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. O que a gente pensa emana uma onda de informação também. E essa informação é emanada para o universo e para as pessoas que nos relacionamos. E recebemos isso de volta. O que emitimos, recebemos de volta. Então, se emitimos tristeza, recebemos tristeza. Se emitimos reclamação e caos, recebemos de volta problemas, reclamações, caos. A partir do momento que você toma consciência desses padrões de comportamento que você tem e começa a fazer as mudanças necessárias, a sua vida começa a entrar num fluxo de facilidade, de felicidade, de alegria. Então, você está disposta a ter uma vida mais feliz, mais fácil, mais próspera, um relacionamento afetivo saudável, uma relação agradável com seus filhos, um lar com tranquilidade e paz? Eu estou disposta a te ajudar. Muito disposta a te ajudar. Eu vou te ajudar em uma sessão que dura 1h30. Eu já ajudei centenas de pessoas a destravarem sua vida profissional, a conseguirem promoção no emprego, a conseguirem transição de carreira, a conseguirem relacionamentos saudáveis, casamentos felizes, relações harmoniosas com seus familiares e filhos, e eu quero ajudar você também. Eu estou à sua disposição. Se você quiser agendar um horário comigo, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você me procure para agendar um horário comigo e a gente, pelo WhatsApp, por escrito, eu vou te passar todas as informações necessárias. Gratidão. Namastê.